Olá, estamos aqui para mais um Network Nova Magazine com o intuito de levar o que há de melhor de Votuporanga para você. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar uma história em dose dupla, tá? Da Tânia e da Miriam, da Escola Passo a Passo. Muito obrigado por vocês estarem aqui e aceitarem participar nesse novo momento da Nova Magazine. Nós que agradecemos, porque é sempre maravilhoso falar da vida da escola passo a passo para Votuporanga. Falar da nossa história. Olha só. E de verdade, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos falar de história, né? O Network Nova Magazine é isso, é conectar as pessoas, conectar as empresas. Mas nós já sabemos, e todas as pessoas de Votuporanga que conhecem a Miriam e que conhecem a Tânia, sabem que vocês sustentam uma placa, que vocês já carregam e fizeram história, estão fazendo e continuam fazendo história na cidade de Votuporanga, mas eu sei que por trás disso, por trás dessa escola, por trás da educação de tantas crianças já alfabetizadas por essa instituição, existe uma linda história, na verdade, duas lindas histórias. E eu queria hoje ter a oportunidade de conhecer e de poder mostrar para eles quem que é a Miriam, quem que é a Tânia, quem que é a Tânia, quem que é a Miriam. Será que o pessoal troca os nomes? Será que não? Tá? Acontece. Quem é que pode falar primeiro? Onde nasceu? O que gosta de comer? O que gosta de fazer? O que sentia vontade quando era adolescente? Lembra daquele sonho de adolescente? Porque ser dono de escola é ser empresária. E ser empresária no Brasil é um desafio. Né? Tânia, você pode começar contando sua história pra gente? Com certeza. E a história do passo a passo realmente começa comigo, né? Foi um sonho não de adolescente, mas de criança. Olha só. E foi um sonho que não foi muito feliz. A minha alfabetização, os primeiros anos, que todo mundo tem assim, minha primeira professora, eu não tenho isso. Porque a Miriam tem. Então são histórias diferentes mesmo, mas por isso que nós nos encontramos. E eu queria uma escola que eu pudesse fazer tudo diferente do que eu vi naquela época. De criança, de 7 anos, eu fui para a escola com 7 anos, e era um sonho de criança, mas a Tânia daquela época jamais realizaria isso, uma escola. Mas eu fui, e crescendo, e quando chegou na adolescência, eu sempre fui babá, sempre cuidei de criança, sempre estive envolvida. Na família, os primos eram tudo comigo, então eu sempre amei e amo criança. E com isso, eu vi que eu tinha que fazer o magistério, né, para ser professora, depois ser pedagoga, e eu pensava que eu ia abrir minha escola lá pelos 40 anos. Porém, eu fiz 4 anos de magistério, 3 anos de pedagogia e 1 ano de psicopedagogia. Então, se você vê o tempo que eu estudei, né, naquele tempo, seria uma faculdade de 8 anos. Né? Foi assim que eu me formei e me apaixonei. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar em uma escola que eu era apaixonada, desde o magistério, eu tinha o sonho de entrar nessa escola, que era a melhor escola de Votuporanga, mas o sonho era só de uma educação infantil, né? E aí, eu sempre contei esse sonho em casa para os meus pais. E quando meu pai começou a ver o meu trabalho, que foram 6 anos nessa escola, meu pai se encantava de ver como as pessoas gostavam. E nessa mesma época, eu também, Votuporanga não tinha buffet. Votuporanga, aniversário de crianças, não tinha um local para fazer. Nós animávamos, eu e mais 2 amigas, a gente se vestia de palhaço, tinha nossas roupas e a gente ia nas casas. E com isso, era a tia Tânia daqui. Tia Tânia foi ficando muito conhecida. E meu pai, nas formaturas, via tudo aquilo. Aí ele chegou em mim e fez a proposta. Nós vamos abrir uma escola. E eu achei que não estava preparada, porque eu estava com 25 anos ainda. Achava que esse sonho eu ia realizar com muito mais experiência. Mas aí ele chegou, e aí eu trabalhava com a Miriam, já, trabalhava com uma outra amiga, a gente trabalhou um tempo, depois a Miriam foi para outra escola, mas a gente não perdeu o vínculo, né? E aí ele falou, não, e você pode chamar suas amigas também, que você confia, e nós vamos. E aí nós fizemos uma reunião, e não tinha condições, mas ele vendeu tudo que ele tinha. Meu pai tinha 50 anos. E com 50 anos ele tinha uma chácara.
era o que ele tinha com um gado lá, ele vendeu tudo aquilo, comprou essa casa aqui na Rua Amapá, aqui na Santa Luzia, e ele foi praticamente construtor também. Ele pôs a mão na massa. E aí a gente abriu a Escola de Educação Infantil. Começamos com 40 alunos, né? E o que eu fazia na escola, lá que eu dava o meu sangue, que eu amava muito, nós fomos fazendo a mesma coisa, né? E aí os pais começaram a pedir para essa escola para ter a primeira série na época, né? A primeira série e tal. E aí nós falamos que não, né? Não. A Miriam trabalhava em outra escola. E aí ele falou, não, vocês são capazes, nós vamos abrir sim. E ele foi. E ele pegou do nosso... E aí um ano as crianças saíram realmente, mas no outro ano... Aí vocês não aguentaram. Aí não. Ele conseguiu e aí a gente foi abrindo passo a passo mesmo. Então essa mesma turma que saiu da pré-escola foi para a primeira série, foi para a segunda, foi a... E aí depois essa turma foi para o F2, essa turma foi para o ensino médio. Então assim, foi hoje contando assim, né, passa um filme, mas meu pai, né, então a gente sempre agradece muito a Deus tudo que a gente tem. Mas hoje eu me pergunto se eu venderia tudo que eu tenho para realizar o sonho dos meus filhos. Uma história realmente linda. Porque ele fez isso. E é rico ver isso, Tânia, porque na correria do dia a dia a gente vê muitos pais, e todo pai quando erra, erra tentando acertar. Sim. E na trajetória, na estrada, a gente vê alguns pais que às vezes, calma aí, eu tenho que fazer o meu ainda. E é lindo de ver, né? Você contou, pelo que você disse, poderia ter mais algumas coisas, mas palpável e visualmente para a família, a única coisa que seu pai tinha era a chácara. E aí ele colocou tudo no sonho da próxima geração, do legado que ele construiu na Terra. Isso é lindo de ver. Nós tínhamos essa preocupação, né, Miriam, que tinha que dar certo. Ele não tinha nem onde morar. Você entendeu? Quando ele veio, mesmo ele não tinha... Então, assim, No início da construção, ele morou dentro da própria casa em construção. Nossa, aquilo partiu o coração, ele morando. Eu queria que ele fosse morar comigo, mas ele não, eu estou bem aqui. Até que aí ele conseguiu alugar uma casa. E foi dando então, assim, certo. ele foi dando certo. Mas foi muito, como se fala, lágrimas, suor, sangue, porque foi com muita luta. Mas a gente vê que sempre foi a família, porque aí minha mãe fazia o lanche das crianças, né? Meu pai era a parte, ele cuidava realmente da parte financeira ali da escola, porque eu e a Miriam sempre foi a parte pedagógica. Sempre pedagógica. Cuidar das crianças e do ensino. Sempre essa busca, né? Nós cuidávamos sempre dessa parte. Ele já era mais, ele era assim, visionário mesmo. Ele que entendeu, enxergou. Ele falava assim, vocês não conhecem o potencial que vocês têm. Legal. Ele via esse potencial no Sempre Isso. entusiasmava. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê tantas histórias ao contrário, né? Em que as pessoas falam assim, minha família não acreditava tanto. Isso. Não é? E vocês... Mas ele teve essa parte, porque meu pai foi um pai, né? Daquelas décadas, eu fui uma criação rígida, né? Namorar, todas essas coisas. Vamos supor, ele tinha assim, que eu não precisava estudar, ele tinha uma época que filha, mulher, não precisava estudar, ia casar, ia cuidar de casa. Ia cuidar da casa, das crianças. Quando eu terminei o magistério, falei que eu ia fazer pedagogia, ele falou que a filha dele não estudava à noite. Olha só, e a gente morava na chácara. Então era uma vida bem difícil. E eu falava, ele falou, não, mas eu não pago. Porque, filho... E aí eu prestei o vestibular, passei, e ao mesmo tempo eu consegui um emprego. Então, o que eu ganhava era o que eu pagava a faculdade. Era justíssimo, não sobrava nada. Era outra moeda na época, né? Mas vamos supor, o curso era 1.500, eu ganhava 1.499. Então, era assim. Realmente para o curso. Só que a hora que ele viu a minha vontade, tudo que eu já tinha ajudado muito ele também numa época que ele ficou doente e tal. E aí ele me deu uma moto para eu poder estudar, ele conseguiu isso. Aí ele foi vendo o meu trabalho, aí ele mudou totalmente. Então era uma pessoa assim, como a minha irmã com 16 anos casou e não quis, então ele achava que eu ia no mesmo ritmo. E eu sempre, por ver a minha irmã, eu falava, não. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. Então foi totalmente diferente. Então assim, tudo começou realmente por
Eu não aceitar ser tratada da maneira que eram tratadas as crianças naquela época. Muito. Nossa, as escolas, a minha sala mesmo, primeiro ano, primeira série, tinha as fileiras mais fracas, mais fortes, sabe? Tudo que humilha uma criança. E olha só, eu falo muito de história, Tânia. Tanto que você está ensinando para as pessoas que ao invés de ficar só reclamando e falando, ó, isso não está certo, isso está errado, isso eu não concordo, você decidiu fazer a diferença para o restante, dali para frente. Para trás a gente não muda mesmo, então dali para frente. Eu peço para Deus, sabe? Eu quero muita saúde, né? Saúde mesmo, sabedoria, porque eu quero ajudar muitos jovens. Né? Porque agora a gente está colhendo, né? Uma escola com 26 anos, eu estou com 32 anos aí de magistério, então agora a gente vê os alunos que nós, né? Formaram. Tudo se formar, tem família, então esse é o nosso... Eu vi que eu fiz a diferença mesmo. Legal. E hoje a gente recebe os nossos ex-alunos, não só da Passo a Passo, mas também como das outras escolas que nós já passamos. E ainda hoje eu escutei de uma professora que foi ao médico, a médica, e disse assim, a Miriam, ela foi a minha professora. Que legal. Então isso assim é muito gratificante. É quando você se doa, quando você realmente faz o que ama. Então faz toda a diferença. Que legal. E Miriam, aproveita, você falou da escola, fala um pouquinho da Miriam. Quem que é a Miriam? Bom, a Miriam nasceu em Votuporanga, tem 52 anos. Ó, ela tem coragem de falar a idade, viu? Tem duas porque ela é mais velha, um pouquinho mais, né? Tenho 2 filhas, a Júlia e a Ana Luísa. E, como diz, estou no magistério há mais de 32 anos, até no 32, um pouquinho a mais, 33 anos, 34 anos no magistério. E quando eu iniciei o estudo do magistério, não imaginava que seria dessa forma, porque fiz o magistério, mas não tinha essa sabedoria ainda. Então, o impacto de fazer o magistério, de conhecer também as crianças, de conhecer a rede pública, depois a rede privada, nos favoreceu a conseguir formar essa escola. Né? Então, eu digo assim, os meus pais também simples, mas sempre também pedindo para que a gente estudasse, então isso é importante. O que eu quero ressaltar? Talvez quando estamos naquela dúvida em relação ao pessoal do ensino médio, né? Em o que fazer, né? Então, o que eu vou ser. Então, a orientação vocacional é importante, a família nos orientar é importante, realizar alguns cursos também faz toda a diferença. E com o magistério eu pude perceber que seria a opção, que seria ser professora, né? E aí a gente passou a ser professora em 2 colégios de Votuporanga, até nós formarmos a Passo a Passo. Muito bom. E esse nome Passo a Passo, foi inspiração? Viram em algum lugar que já funcionava? Conta pra gente o porquê desse nome, Passo a Passo. Esse nome ele veio também de uma outra amiga nossa, sócia, que não está mais conosco, a Paula, que também sonhou conosco, e ela idealizou esse sonho, né, Passo a Passo. E nós vimos que tinha, assim, daria muito certo, porque a gente imaginava o crescimento, até com o slogan, crescendo com você, crescendo por você. Então, nós vimos, assim, um futuro. Então, caminhando, quando a gente caminha, a gente almeja sempre mais, no sentido, assim, de poder contribuir, né, com a educação, com, a gente fala, nós falamos muito, né, Tânia, em relação a nós formamos cidadãos do futuro, daqui podemos tirar um presidente da República, quem sabe, vereadores, pessoas de bem. Então, isso é mais importante. Isso é muito bom. Passo a passo, ele remete, assim, na época, como a gente só tinha idealizado a educação infantil, respeitar cada fase. Então, o passo a passo mesmo de cada criança, de cada fase, respeitando o limite. Então, foi essa a ideia mesmo. Por isso que veio o nosso slogan, Crescendo com Você. Porque a gente queria crescer juntos. Né? Família e escola. Isso é fundamental. Isso é muito bom mesmo, para a família não terceirizar a parte que é dela, né? E realmente a escola ter a família ali presente para acompanhar cada passo da criança, né?
todos esses anos que nós trabalhamos com a educação, a gente vê quando a família é presente, né? Quando a família faz parte da educação da criança, quando a família realmente verifica o que ela está aprendendo, as tarefas que ela realiza, como é a escola, isso com certeza faz a diferença cada passo que a criança pode dar na sua vida. Né? Legal, legal. E a gente vai voltar a falar mais da escola, mas aproveite esse momento. Você que não conhece a escola passo a passo, onde é que ela está localizada? Como que elas podem entrar em contato? Instagram, WhatsApp? Qual que é o endereço da escola em Votuporanga? Bom, a Passo a Passo, nós temos 4 ruas, mas a secretaria principal, ela fica na rua São Paulo, 4586, aqui no bairro da Santa Luzia. Ela tem Instagram, ela tem Facebook, ela tem todas as redes sociais que existem hoje. Tá muito bom. E, Miriam, você falou a respeito de respeitar, falou um pouquinho que vocês tiveram uma outra sócia, e hoje no dia a dia, 26 anos de escola, é isso? Isso. As crianças que começaram já estão voltando, alguns com filhos? Sim. Nós já temos netinhos. Já tem. Já temos alguns, Já. Temos. E qual que é esse sentimento? Eu sei que além do assim, ó, deu certo, né? Porque realmente, qual que é o sentimento que dá quando você vê já realmente, vamos falar 26 anos, quase a terceira geração já Sim. dando certo, né? Conta pra gente, porque muitas empresas, algumas por dificuldade, outras por desistir. O sonho não passa de 15, não passam de 10, não passam de 5. Conta pra gente como que é esse sentimento de 26 anos de história, já com agora pais que foram crianças que passaram pela escola. Eu vejo assim como gratidão, né? Gratidão a Deus em primeiro lugar, ao saudoso senhor Antônio, que é o pai, mas é o nosso pai aí que dá na parte de construção, da parte de nos entusiasmar dia a dia, para que a escola realmente desse certo. Mas essa conquista, né, ano após ano, com as crianças e depois adolescentes, e hoje alguns pais voltando com as crianças, é mostrar a população, mostrar todos nós, a equipe, né, porque na verdade a escola, ela não se resume só a mim, a Tânia, a mim, a Tânia, a equipe que tá lá. toda a comunidade escolar, família, os colaboradores, né, a parte financeira, porque uma não conduz sem a outra. Exato. Então, assim, para que realmente essa escola completou esses 26 anos, agora dia 8 de janeiro, e nós vamos continuar agora, a nossa festa será agora em março, né? Então, assim, isso nos deixa, assim, felizes de saber com que nossos ex-alunos acreditam no nosso trabalho, e que realmente nós realizamos com muito amor. Né? Então, tudo que se faz com amor, tudo pode dar certo. Embora possamos errar em alguns momentos, porque somos seres humanos, mas nós estamos todos os dias aprendendo a aprender com as nossas crianças. Legal demais. E isso de estar vendo agora os filhos, né, dos ex-alunos, é porque a escola, ela é uma grande família. Porque, assim, começou ali comigo, com meu pai, mas aí veio meu irmão, a minha irmã ajudou muito, meu outro irmão acabou vindo trabalhando na escola também. Então, toda a família, agora a sobrinha já está, ela veio com 3 anos, quando a escola abriu. Hoje ela está formada, casada, com filho, e ela nos ajuda também. Então, é uma grande família, e eu acho que é isso que a comunidade sente. Que a escola, ela tem uma família que formou essa escola, entendeu? Então, é a raiz mesmo de tudo, é a família. Passo a passo é a família. Né? A Miriam acabou sendo a filha aí que adotamos também para a família, entendeu? A gente não sou do sangue, mas acho que até mais que sangue. Porque né? o meu irmão, o Rodrigo, ele era, né, um adolescente ali com 16, 17 anos, quando a escola... Hoje, meu pai passou tudo para ele. E ele tem, tanto que o nome dele é Rodrigo Antônio, meu pai é Antônio. Ele pegou muito o jeito do meu pai. Também muito visionário, né, Miriam? Sempre que precisa... A escola, ela todo ano tem uma reforma. Todo ano tem uma mudança. E é ele. E era o que meu pai fazia. E ele está dando continuidade. Que legal. Então, você vê que e hoje as pessoas estão em busca disso, né? De família, de raiz. E a cada ano, né, Tânia, com essa conquista da família, escola, estrutura, hoje a gente tem um espaço físico excelente, a gente tem essa equipe também,
nós temos um material que também veio de encontro com aquilo que a gente acredita, só que, para que realmente isso possa acontecer, que a gente possa estar continuando a colher esses frutos, a gente precisa que o aluno venha para a escola e a família esteja junto, né? Então, esse conjunto aí faz toda a diferença. Tem muitas mães e pais, a gente tem muita gratidão, né? Sim. Que nos ensinou muito, que fez com que a gente crescesse ali juntos. Ajudando mesmo a escola a desenvolver. Sim, porque assim, nós sempre conversamos, a gente não consegue ver tudo. Então, a gente consegue melhorar quando vem um pai com uma crítica construtiva. Acaba sendo, aí a gente vai verificando e vai melhorando. Isso é crescimento, né? Isso é poder enxergar que nós podemos mais. Isso é legal demais. Isso é muito importante. E olha só que interessante, até que preciso falar com você que está aí. Eu estou aqui bem focado na Miriam e na Tânia, e talvez aí você não consiga ver o que eu estou vendo, que é esse brilho nos olhos, que é esse amor de falar dessa criança que cuida de tantas crianças, desse filho mesmo gerado, né? E que você também consiga ter brilho nos olhos pelos seus negócios, né? O Network Nova Magazine é isso, é mostrar o que há de melhor, não só do que podemos oferecer como escola, e nós vamos falar isso também, mas de ver esse brilho no olho aqui. A Miriam está virada mais para mim, eu consigo ver cada coisa que ela vai falar, o olho brilha para falar do assunto. Porque a gente percebe assim, o respeito que os nossos alunos têm. Os professores que dão aula conosco, que dão aula em outras escolas, quando a gente sai para a excursão, então a gente percebe o respeito que eles têm. Então, assim, nós podemos até brincar, às vezes até os barbados, né? Porque agora os meninos do ensino médio, né? Mas eles têm todo esse respeito, não só conosco, mas com os professores. Então, assim, nós tiramos o chapéu, né? Por essa educação dos nossos alunos, e com certeza a família faz a diferença, porque acredita. Então, às vezes nós somos as sargentonas também, porque o que é certo é certo, o que é errado. Como nós dizemos também, às vezes quando precisa pegar no colo, a gente pega, mas quando precisa chamar atenção, nós também chamamos. Isso então, isso daí faz parte do nosso dia a dia. É uma escola, eu vejo assim, é bem personalizada. O aluno, ele não é mais um número, e ele sabe disso. Cada aluno, ele sabe. Cada tempo que passa, as pessoas sabem disso, né? Ele sabe que, até no momento que nós estamos falando com eles, chamando atenção, ou orientando, ele sabe que é porque a gente ama ele. A gente quer o melhor. Porque nós tratamos ele como eu trato minha filha, meu filho, sempre foi. Então, a gente é como se fosse filho. Legal demais. E, Tânia, aproveitando dessa questão de realmente entregar, de cuidar como filho e filha, os pais que procuram uma escola, às vezes eles procuram simplesmente por uma escola particular para ter um ensino melhor. Mas o pai e a mãe têm um conhecimento muito vago do que realmente uma escola proporciona. Conta pra gente, o que realmente vocês se preocupam mesmo, além de todo esse carinho, de trazer perto, de cuidar dessas crianças, o que esses pais podem encontrar ao colocar o filho no passo a passo? Então, a formação é o principal, né? Claro que a gente vai fazer de tudo ali para o ensino, para o aprendizado, para a criança realmente dominar os conteúdos, né? Mas quando o pai nos procura agora, ele já sabe como que a escola é, como que tem que ser, porque a gente ouve muito isso dos pais. Não, mas eu coloquei aqui por esse motivo mesmo. Que legal. Né? Então, isso é muito interessante. Nós temos falado muito ultimamente, até na hora que os pais vão conhecer a escola, eles têm uma ficha que eles preenchem, e lá a gente pergunta, né, da religião, até isso a gente colocou, porque nós falamos, nós somos uma escola cristã, tá? Porque nós já tivemos pais que não aceitavam, né, essa parte, e nós falamos, não, nós somos, porque nós temos muito claro isso, que tudo que nós conseguimos, primeiro foi porque, esse sonho, Tânia, criança, não daria para imaginar ter uma escola. Então, foi graças a Deus que foi, né, nos dando condições, nos mostrando. E não foi fácil, né? Não, passo a passo, mas nada foi muito fácil. Não dá para falar aqui, não dá o quanto foi difícil. Até para abrir a escola. Para abrir a escola. Nós encontramos muitos desafios. Quando foi da parte infantil para o F1, a Miriam teve que dar aula uns dias escondida. Você já imagina num país onde a alfabetização, a gente, não, porque era proibido, assim, antes de sair no diário oficial,
sempre. Iniciar as aulas. Não, é só no Brasil, né? Mas tudo bem. Aí, Mas isso não mudou, viu? não mudou, Continua assim. não mudou a parte burocrática, né? Então tá. Mas é isso que o pai sabe, que a hora que ele vai pôr o filho ali, é um conjunto. A criança, porque assim, ó, nas primeiras semanas de aula, o aluno novo, a gente já percebe muitas coisas. Sim, sim. E aí a gente já começa a conversar com os pais, já começa, então a gente traz mesmo a família e tem, nossa, mas nunca me falaram isso. Nossa, nunca tinha percebido isso. Então, assim, é uma visão que olha o ser humano ali por completo, não só um aluno. Legal. E paralelo a isso, a gente oferece na escola o ensino regular, né? Período manhã, embora nós tenhamos o ensino médio já com os itinerários formativos, que já tem aula período manhã e tarde, depois nós temos a escola de tempo integral, né? Que a escola é algo opcional, e temos também o programa bilíngue, que é um trabalho feito em inglês diariamente, né? De segunda a sexta-feira, de 3 aninhos até o 9º ano, é o ensino fundamental, anos finais. E é algo assim que nós temos algumas festas, as crianças estão falando o inglês, é algo que cada criança, ela flui de uma maneira diferente, mas nós estamos vendo o progresso, né? Em muitas famílias também. Então isso faz a diferença na escola. Olha só, isso é muito rico de ver, né? As próprias crianças já se apresentando em outro idioma, isso... E nós começamos a escola de tempo integral em plena pandemia. Olha só. Foi assim, a gente fez uma reunião e a gente começou o que a gente poderia estar fazendo diferente, porque os pais, Votuporanga cresceram, e Votuporanga está recebendo muitos de fora, muitas famílias de fora, que não tem o voo. Nós tivemos nossas filhas, quem cuidou foi minha mãe, né? A gente tinha... Hoje não, as famílias não estão tendo mais essa rede de apoio, né? Então precisa muito da escola. E a escola, com esse tempo integral, também foi um projeto não só para ser lá um depósito de criança, não, que a criança fica lá o dia todo, porque não. Tudo tem o porquê. O fundamental que nós pegamos mesmo da escola de tempo foi para tirar a criança do celular. Isso foi o gatilho. Porque ela sai do celular, ela almoça na escola, porque a escola oferece o almoço, ela descansa, depois ela tem um momento pedagógico, que faz a tarefa, faz o estudo, depois tem o lanche da tarde e depois as atividades que são recreativas, tem a parte da natação, judô, futebol, balé. E tem o programa bilíngue, que ele é opcional para aqueles, né, que optam, e entre outras atividades que são desenvolvidas. E esse ano com a novidade do 6º ano, que foi algo que nós não tínhamos. Os pais pediram, por quê? Para que o filho não fique em casa no celular. Então, estando na escola, o adolescente, pré-adolescente, ele está o quê? Está estudando, ele está sendo monitorado, né, com atividades onde vai desenvolver. Tem atividade de laboratório, química, física, biologia, tem a parte do voluntariado com a psicóloga, né, tem a parte da culinária, tem a parte como eles fazem muito uso do celular, eles não conhecem mais o Windows, não conhecem o digital, o básico. Então, nós estamos introduzindo. Sim. Quando estão fazendo trabalhos, as dificuldades. Sabe? Sim. Então, assim, tá vendo? É crescendo com você. Crescendo conforme mesmo. O pai foi tendo a necessidade, nós vamos trabalhando. Que legal poder ouvir essa história de vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado mesmo por poder compartilhar, né? Parte da história, né? Em tão pouco tempo é parte da história, né? Ela continua, né? Isso, ela continua. Mas aproveitando isso aqui, perante 2 mulheres, e com certeza tem muitas mulheres que ou estão começando o negócio ou estão no meio do negócio. E as 2 aqui me falaram que teve muitos desafios. Teve muita coisa difícil até de se acreditar que iria resolver. O que você falaria? Fala para essas mulheres aí, primeiro a Tânia, depois a Miriam. O que você falaria para a Tânia lá atrás? Para isso, para não desistir. Não é fácil, não foi um caminho fácil. Também fui esposa, mãe, sou mãe de 2 filhos, né? A Heloísa com 25 anos, o Luiz Augusto com 20 anos. Tá? A Heloísa já está formada, trabalhando, o Luiz Augusto estudando.
Tive todos os desafios de uma família normal, né? De um casamento, de uma casa, filhos, né? Mas passávamos 12 horas na escola, praticamente, tá? Já dormimos na Já escola. dormimos na escola. Então, assim, não é fácil, não foi fácil. Quando eu digo que foi sangue, suor e lágrimas, é isso mesmo, foram muitas lágrimas, mas não desista. Se você tem um sonho, se você acredita nele, não desista. Esse é o principal. Fé em Deus, escolha as pessoas certas para estar ao seu lado, tem que pensar mais ou menos como você, tem que ter também... Aqui é o equilíbrio. É o equilíbrio, então tem que ter as pessoas ao seu redor. E família, gente, família é tudo, sempre estar unido junto com a família, mas não desistam. Eu acho que isso é o essencial, porque muitas coisas aconteceram para a gente desistir. Muitos tentaram fazer com que a escola não desse certo, mas deu certo, está aí, e se Deus quiser, então é isso. Continuando. Não desista. Miriam, quer deixar um recado? Bom, eu acho que a minha companheira aqui disse quase, na verdade, tudo, mas assim, complementando, não desista, né? Tudo que fizer, eu falo muito isso para os nossos alunos, tudo que fizer, dê o seu melhor e faça bem feito. Acredite no teu potencial, acredite em Deus, no seu potencial e não tenha preguiça. Se você fizer isso, consequentemente, isso vem a sua vitória. É isso que nós passamos para os nossos alunos, é isso que nós passamos para nossos familiares, né? E como a Tânia disse, aqui a companheira certa, que deu certo, que acreditou, nós nos conhecemos lá, nós tínhamos 26 anos, né? Trabalhamos juntas por 1 ano. Então, é que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, isso que a gente pede, para que possamos continuar mais alguns anos aí nessa caminhada. E os outros que estiverem atrás, que possam dar continuidade ao nosso legado. Com né? certeza, isso é uma rico. história que eu sigo e quero deixar isso para vocês, da floresta pegando fogo e do passarinho levando um pouquinho de água, ele ia lá, buscava no rio e por que você está fazendo isso? Isso é uma gotinha, olha o incêndio. Mas essa gotinha faz a diferença. A gente pensa nisso, sabe? Eu penso nisso, talvez, mas Tânia, o que adianta você estar fazendo isso? O mundo lá fora, mas eu estou fazendo. Isso é lindo demais de ver. Meninas, muito obrigado por continuar confiando, né? Eu sei que vocês já eram parceiras da Nova Magazine, né? Já confiavam, né, nesse projeto do Marcelo e agora continuam confiando. Muito obrigado mesmo, pra gente conseguir levar um pouco de Votuporanga para o mundo, tá? Você que não conhece a Nova Magazine, na nossa descrição tem o nosso celular. Você que já conhece o Marcelo, liga lá para ele e fala: Marcelo, eu quero participar desse projeto, o que está acontecendo em Votuporanga? Ou se não, chama no nosso celular aí da Nova Magazine para que você saiba como participar também desse projeto. E eu quero aproveitar mesmo de coração, agradecer, fazer esse agradecimento por vocês já acreditarem e continuarem acreditando no projeto Nova Magazine e que juntos nós possamos fazer muito mais coisas por essa cidade. Eu quero dar os parabéns por esse projeto, porque vocês fizeram a gente voltar. Muito bom que vocês façam isso, porque Votuporanga tem muita história. Votuporanga tem... Não, essa cidade eu amo. Passo a passo faz parte de Votuporanga. Faz parte de Votuporanga, é isso aí. Pessoal, e aqui ficamos com mais um Network Nova Magazine. Hoje nós entrevistamos aqui as sócias proprietárias, as amantes de Votuporanga que fazem muito por essa cidade através da Escola Passo a Passo, a Miriam e a Tânia. Você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história delas, mas vai lá, faz uma visita, toma um café com elas, conhece um pouco mais desse universo passo a passo, porque você já viu que elas estão compromissadas com o futuro dessa cidade e com certeza o seu filho precisa estar matriculado lá. Mais alguma coisa, Tânia? Quer falar? Não, pode falar. Gostou do que eu falei agora? Não, nós estamos lá, do dia para o outro, precisando da Miriam. É isso aí. Vai ser um prazer receber. Com certeza. Tá. Obrigado, Tânia. Obrigado, Miriam. De coração mesmo e até a próxima, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Pessoal, até a próxima Network Nova Magazine.